Shabbat Shalom, amigos. Mais um Shabbat aqui no canal Israel no Caminho. O canal que quer ver, que deseja, que anseia que toda Israel entre no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo a vida, e vida em abundância. O Parashá de hoje é Parashá Toledot, que quer dizer gerações. Eu estou aqui em Beersheba, meu nome é Miguel Malak, você já sabe, também sou conhecido aqui como Michael Malachi. Em São Paulo está Sam Stachover e no Rio, Rubens Cherbaski. Então vamos começar a Parashá. O Sami começa falando o que ele achou da Parashá dessa semana, Sami, por favor. Shabbat Shalom, pessoal. Um Shabbat de muito Shalom e muita alegria. Servir a Yeshua tem sido realmente um privilégio, onde a gente consegue externar sentimentos, sensações que muitas vezes estavam represadas e que a gente achava de que para servir a Deus tem que ser sisudo. Servir a Deus tem que ter coração voltado para Ele e poder dar risada, poder se alegrar. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. E verdade, a Parashat Toledot, gerações, ela está em Bereshit, Gênesis, de 25:19 até o 28:29. É um pouquinho longo, verdade. Malaquias é a Haftará em 1:1 a 2:7. O Brit Hadashah nos traz Romanos 9:6 a 13 e o Salmo 36. E essa Parashá tem um trecho que me chamou a atenção, é um diálogo do Isaac, filho de Abrão, que teve a sua fé renovada, restaurada de uma maneira brutal. Ele estava sendo sacrificado pelo seu pai, quando de repente Deus olha e diz assim: pode parar, Abrão, não era nada disso que eu queria, você não vai sacrificar teu filho, só queria testar a tua certeza de que você obedece a minha voz. E isso gravou muito Isaac, e em Gênesis 26, Bereshit 26, de 27 a 29, diz a Torá: disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais, e me expulsastes de vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Eterno é contigo. Então dissemos: haja juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura-nos que não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e que deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Eterno. Gente, esse diálogo é com um grupo de pessoas que não conhecia Deus, não criam em Deus, mas eles viram a fé de Isaac sendo posta de uma maneira tão prática, tão fácil, que eles ficaram impactados. Sabe por quê? Como nós lemos em Bereshit 26, um pouquinho antes daquele trecho, diz assim, Bereshit 26, 2 e 3. Apareceu-lhes o Eterno e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Pessoal, se trata de ver e ouvir Deus e fazer aquilo que pediu para nós fazermos. Eu vejo de uma maneira muito clara de que muitos de nós vivemos achando que conhecemos Deus e, na verdade, não acreditamos nele. Eu vejo de que nós vivemos uma realidade de confiança quando nós ouvimos Deus e fazemos o que ele nos pediu para fazer. Aquilo que nós vemos na Haftará, em Malaquias, é confirmação daquilo que diz o Salmo 36, de 1 a 3. O Salmo diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia, e os seus olhos lhe diz o que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O que é isso, em resumo? Alguém quis usar o seu ventre para dizer: eu mando mais que Deus, eu conheço mais que Deus. Esse cenário do Salmo 36, ele se explica um pouco mais adiante na história, quando o profeta Isaías e o profeta Malaquias fazem colocações contra o povo
que não soube viver a fé que Isaac teve. Isaac fez o que fez porque ele ouviu a Deus e obedeceu. Ele estava numa terra que não iria dar fruto porque havia uma seca. Deus disse, fica tranquilo, Isaac, fica aí. Eu estou tomando conta. Isaac poderia ter dito, não, sabe o que é, Deus? Você está equivocado. Eu vou para o Egito, que lá tem água e vai dar certo. Isaac simplesmente disse, tá bom, Deus. Você me livrou do sacrifício com meu pai? Vou acreditar na tua palavra de novo. Malaquias 2, 1-3 diz, agora, ô Coanim, sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Eterno dos Exércitos, Adonai Tsevaot, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Eu acho que Deus não estava nem um pouco contente com o que acontecia no Beit HaMikdash. Naquele momento, o Beit HaMikdash estava lá e os Kohanim faziam as tarefas que estavam determinadas. Só que não faziam para a honra e nome do nosso Deus, do Elohim Tsevaot, mas eles faziam isso para si mesmos. Ou seja, eles se desviaram daquilo que eles deveriam estar fazendo. Tem mais, gente. Olha aqui que Isaías, o profeta Yeshayahu, nos diz em Isaías 1, de 10-14. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Elohim. Vós, povo de Gamorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação e também as festas de Rosh Chodesh, a lua nova, o Shabat, o sábado, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de Rosh Chodesh e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Gente, eu acho que a ira de Deus perante os que se julgavam detentores da sua palavra se repete hoje em nossos dias. Nós vemos tudo dar errado nas congregações que não seguem Yeshua. Nós vemos dar errado as coisas que se fazem simplesmente pelo fato de fazer o meu ventre ser maior do que o que Deus pediu para fazer. Eu quero te deixar bem claro, meu irmão. Eu quero que você ouça que se Deus se aborrecia na época do Beit HaMikdash, quando ainda se fazia um korbanot, e não havia obediência a Deus, tudo aquilo que nós vemos hoje, sem Beit HaMikdash, sem Kohen Gadol, aborrece profundamente o nosso Deus. Ele se deu por nós na cruz, no madeiro, no Calvário, para que cada um de nós pudesse viver a abundância da sua vida, como disse o Miguel na abertura. Nós queremos que você conheça a vida em abundância. E essa vida em abundância não está descrita na Guemará, na Mishnah. Ela só vem de você conhecer com o coração quem é o teu Elohim. Muitos de nós começamos o dia dizendo Shema Israel. E o Shema Israel começa dizendo Ve'avta et Adonai Elohecha vechol levavcha vechol nafshecha vechol miodecha. Como é que você pode amar alguém de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, se você não o conhece? Você está fazendo uma afirmação que não tem fundamento. Então, eu queria te levar ao que realmente vai fazer diferença. Creia em Yeshua. Acredite que Yeshua ele tem o melhor para te dar. Sabe por quê? Porque ele morreu por teus pecados. É uma forma de você se livrar do peso dos erros que nós viemos fazendo em nossas congregações por tanto tempo. O apóstolo Paulo, o apóstolo, em Romanos 9, de 6-8, ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Não, porque nem todos os que
são de Israel, são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abrão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. A promessa é para nós, gente. Esta promessa nos foi dada por Deus. Sabe por quê? Porque Abrão e Sara, velhos, acreditaram numa promessa e tiveram um filho que é Isaac, de quem nós estamos falando até agora. Eles poderiam ter dito, não, deixa, sabe o que é? A Sara está velha, a Agar vai resolver o problema. Gente, se Deus deu uma promessa, viva com abundância essa promessa e não te afastes da palavra de Deus. Nós vemos hoje enormes desvios em congregações que não leem a Torá, que não seguem o Brit Hadashah, que nunca leram por que o povo se desviou de Deus na época do Beit HaMikdash. Isso precisa ser lido, entendido e avaliado por cada um de vocês. Rubens, como é que você vê isso tudo? Tami, eu adorei tudo que você falou. É muito importante com relação à questão dos sacerdotes, né? Sacerdotes que se afastaram de Deus, na verdade. E hoje nós somos esse reino sacerdotal. Nós fazemos parte, nós somos um sacerdócio real, que temos um sumo sacerdote e temos um rei, que é Yeshua. Eu, quando comecei a estudar essa paraxá, Sami, Miguel e irmãos, primeiro, Shabbat Shalom a todos, né? Você me pegou direto. Mas quando você falou de Gênesis 25, ainda 19, quando você começa a falar de Jacó e Esaú, eu comecei a perceber logo, pelo menos naquele trechinho final, lá de Gênesis 25, e fica claro que Deus está nos mostrando que, do mesmo jeito que haviam duas sementes lá no Éden, representados inicialmente por Caim e Abel, aqui também a gente vê duas sementes muito claras que estão representadas por Jacó e Esaú. Então, essa foi a primeira atenção que o Espírito Santo me chamou com relação a esse texto dessa paraxá. Para mim é evidente que existem duas sementes, só que a semente de Jacó é dela que viria Judá e é dela que depois viria o Messias, não é? Então, quando você pega, na verdade, ainda em Gênesis 25, 19, né, essa parte, né, e quando você começa a pegar a partir do Gênesis 26, aliás, ainda no verso 21 desse texto de Gênesis 25, aparece um texto dizendo que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Me chamou muito a atenção isso, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isso me chamou muito a atenção desde a última paraxá que nós fizemos, quando eu associei a pessoa de Rebeca à igreja, e aqui a gente vê claramente que Isaac, representado como um tipo evidente de Cristo, que, na verdade, Cristo intercede por nós, e que Rebeca era estéril, quer dizer, a igreja não pode ser estéril. A igreja ela tem que gerar frutos, ela tem que gerar frutos sobre frutos o tempo inteiro. Então, esse é um primeiro princípio, esse conceito de que se há alguma coisa que o Senhor não gosta, que Deus não realmente se agrada, é de ver o próprio corpo de Cristo, que é a igreja, estéril. Ele precisa gerar e gerar vida, não é? E isso nos remete a Romanos 8:34, que diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, desde aqui, dessa intercessão, desde o momento em que Isaac ora por Rebeca, a gente pode ver realmente Cristo orando por nós, Cristo orando por sua igreja. No versículo 23, a gente bate de cara com o princípio da soberania de Deus. A soberania de Deus, que é o que existe de mais lindo, vamos dizer assim, dentro do caráter dele. É ele que decide, é ele que fala, é ele que
que firma tudo, e é nisso que a gente, é nessa fé que a gente se prende. Porque ele disse claramente: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Acabou, não existe regra, não existe esforço, não existe a mão do homem nisso tudo, e a gente vai ver isso lá em Romanos 9. O que Deus está falando aqui claramente é o seguinte: eu sou Deus e eu determinei que, na verdade, o maior servirá ao menor. Ponto. No verso 32, que diz que quando ele quis trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, eu vejo isso como a resposta exatamente daquele que não está no caminho de Deus. Esaú não tinha qualquer noção das coisas espirituais. Esaú era tremendamente carnal, e isso se comprova não só em Malaquias, como em Romanos, e também no livro de Hebreus, a gente vai ver isso depois. E isso também gera realmente uma coisa muito importante que se firma lá em Colossenses, no capítulo 3, que diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que estão do alto, não nas que estão daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, havia essas 2 raízes, haviam essas duas setas completamente diferentes, 2 sementes completamente regadas de forma diferente, que a gente vê claramente em Jacó e Esaú, não é? Jacó pensava nas coisas de cima, independente de todos os erros dele, como Isaac, como Abraão. Era a semente que estava determinada para chegar até o Messias. Então, esse é o restinho do capítulo 25 que eu consegui trazer, né, vamos dizer assim, coisas que me chamaram muito a atenção. Por outro lado, quando começa o capítulo 26, a gente vê o seguinte: primeiro, logo de cara, que houve uma fome na terra, como o Sami falou. O que a gente conclui? Que o povo de Deus está sempre passando por provações. Essa história do povo, da fome, que a gente está aqui vendo em Gênesis 26, lá em Gênesis 12 já tinha acontecido a mesma coisa. Abraão desceu ao Egito por causa da fome, e aqui com o filho dele não aconteceu diferente. É interessante. E qual de nós, quem de nós não está passando por uma provação, seja lá fome ou qualquer outro tipo de provação? No verso 2, como o Sami chamou a atenção, está escrito: não desças ao Egito. Isso, para mim, tem um princípio muito grande, muito profundo, porque o Egito é o mundo, o Egito simboliza o mundo, e Deus nos chama não para olhar para o mundo, Deus nos chama para olhar para o alto. Esse é o sentido que tem para aquele que acaba crendo em Yeshua, aquele que crê em Deus. A nossa pátria definitiva não está no Egito, não está na terra, a nossa pátria está no alto. Descer ao Egito, como foi dada a ordem aqui de Deus para Isaac, significa se afastar de Deus e depender dos homens. E não é isso que ele quer. Aí, o que aconteceu? Ele acabou ficando em Gerar. O que acontece? Há uma diferença muito grande, eu vou mostrar, entre o Egito, Gerar e Beersheba. Beersheba é exatamente onde Miguel está, exatamente em Beersheba. Eu vou falar 2 versículos aqui muito importantes que estão aqui em Gênesis 26. No verso 3, que também o Sami leu, está escrito: habita nela, ou seja, em Gerar, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Mas quando chega no versículo 24, depois que ele subiu a Beersheba, ele chega e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Faz a mesma coisa. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Aí ele diz: não mais por juramento a Abraão, mas por amor a Abraão, meu servo. Então vejam que em Gerar havia contendas. Como é que você pode adorar Deus num lugar de contendas? Então, como você vai sentir o amor de Deus
se você vive em meio à confusão, se você vive em meio a contendas, se você vive em meio a brigas. Então, o que ele quis dizer claramente para ele é o seguinte: Isaac, eu preciso que você vá mais para cima, você precisa subir, vai a Beersheba, e lá em Beersheba eu vou realmente manifestar todo o amor que eu tenho a você, como manifestei meu amor a Abraão. Nesse lugar quando a tua mente está voltada às coisas do alto, você se torna um adorador. E a palavra de Deus diz lá em João 4 que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é no lugar do mundo e da confusão que você vai adorar a Deus. Então, ali, nós precisamos sempre buscar subir a Beersheba para poder adorar a Deus e sentir a graça e o seu amor. Isso me chamou muito a atenção quando eu li esses dois versículos e pude comparar esses dois versículos. Quando a gente vai para Gênesis 27, a gente vê claramente, quando Jacó toma a bênção de Esaú, a gente consegue ver, consegue discernir perfeitamente a diferença que tem entre a graça e a depravação humana. Quando alguém está completamente voltado para si mesmo, quando Esaú, ele era o Deus de si mesmo, e quando Jacó está pensando as coisas que Jacó pensavam que vão desembocar lá na graça de Yeshua. Veja só, é uma coisa tão impressionante, eu esqueci de falar antes, vejam que quando no versículo 5 ao versículo 13 do capítulo 27, é aquela história em que Rebeca tenta, né, chega para Jacó, olha, vai lá, pega 2 bichinhos lá no campo, né, traz, eu vou fazer um guisado para o teu pai, minha pele é lisa, não, eu vou botar um pelo aqui para você. Na verdade é o seguinte: quando você tenta ajudar a Deus, depois que Deus já decretou algo, vou falar no popular, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque Rebeca, representando a igreja, como eu tenho falado, ela agiu por lógica e não por fé. Ela simplesmente ouviu que o maior serviria o menor, mas ela não acreditou muito, não. Ela deu aquela para trás, como muitas vezes nós na igreja também vamos para frente, mas a gente acaba duvidando, a nossa fé acaba não sendo uma fé genuína. Então, Deus já tinha prometido. E ela disse assim, que essa maldição caia sobre mim, não é? Se acontecer alguma coisa. A grande verdade é que caiu, porque depois disso, nunca mais ela viu Jacó. Nunca mais ela viu Jacó. Então, quando a gente vê essa história, mais uma vez, do versículo 5 ao versículo 13, de Gênesis 28, aqui a gente está vendo claramente o propósito eterno de Deus, segundo a graça de eleição livre. Ele age como lhe apraz. Isso está muito claro em Romanos 9. Quando chega lá em Malaquias, então, no capítulo 1, do versos 2 e 3, eu fico assustado, porque, e a gente vai ver a confirmação em Romanos 9, Miguel e Sami, meus irmãos, diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Olha o que Deus diz. Todavia, ele fala claramente, olha só a soberania dele. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E eu fui procurar no original em hebraico, santi, vem do verbo saná, significa odiei, significa abominei, desestimei. Isso foi uma determinação de Deus que não há explicação lógica quando você está estudando a palavra, não é? Quando você chega em Romanos 9, de 11 a 13, em cima desse texto de Malaquias, diz assim, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Mas não por obras, mas por aquele que chama. Olha só o nosso privilégio. Fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho servirá ao mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Fui para o original em grego, está lá escrito emizeta. Emizeta significa odiei, detestei, persegui com ódio. É a tradução do original em grego.
Então, a soberania de Deus é algo que me chama muito a atenção quando a gente lê esse texto, desde Gênesis 27, 28, passando por Malaquias 1, passando por Romanos 9. E no final, que não está inclusive na parte do Berit Hadashah, está escrito assim no livro de Hebreus, no capítulo 12: e ninguém seja impuro, nem profano, como Esaú. Essa palavra impuro, como o Espírito está falando aqui a respeito de Esaú, vem de pornografia. Olha só o que o Espírito Santo está falando de Esaú. Ele era prostituto, ele era fornicador. Essa é a verdadeira tradução do original grego pornoso. Ou profano, que significa, do original bebelos, que significa incrédulo, uma pessoa completamente afastada da santificação diante de Deus. Que, como Esaú, que por um manjar, por um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E no final, gente, quando a gente vê no Salmo 36, né, dito e explicado pelo Sami, o Salmo 33, ele fala de maneira bem clara, esse Salmo de Davi, começa: a transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Isso é o próprio retrato de Esaú. No final, quando ele diz: estende o teu amor aos que te conhecem e a tua retidão aos retos de coração, ele está falando àqueles que vêm de Jacó. O Salmo 36, dito de uma maneira implícita, ele também fala claramente dessas duas sementes: aquele que é do Senhor e aquele que não é do Senhor, aquele que vem na raiz de Jacó e aquele que vem na raiz de Esaú. Então, são essas observações que eu queria falar dessa paraxá, e passo a palavra agora para o meu irmão Miguel para continuar. Realmente é muito profundo, né, o que o Rubens coloca aqui. O Sami tem uma visão concreta, uma visão da nossa paraxá, né, do que está escrito, e o Rubens traz uma visão espiritual, ele traz uma coisa um pouco mais profunda, né, espiritualmente. Ele aprofunda mais no espiritual. E eu vou colocar também de um outro jeito também. Eu gostei muito das colocações dos irmãos. Eu vou ir por um outro enfoque também aqui, né? E dar uma geral também no Toledote. Para começar, Toledote, que é gerações, né? Essas são as gerações de Isaac, né? Uma questão de cultura geral. Tem uma cidade na Espanha, chama Toledo. Essa cidade eu não conheço, mas falaram que ela é muito parecida com Jerusalém, com seus muros da Jerusalém antiga, né? Provavelmente ela foi fundada por judeus, e interessante que ela é a cidade que iniciou a Inquisição. Acho que os reis da Espanha, Fernando e Isabel, estavam em Toledo quando assinaram. Foi onde começou a Inquisição, foi em Toledo, né? E a gente tem aqui em Jerusalém uma torre de oração. Tem uma senhora que fala muito, ela ora muito sobre Aliá, e ela vai para Obadias 1:21, né, que fala claramente: os cautivos de Sefarade, né, virão, né? Quer dizer, e ela ora, ela tem 20 anos orado por essa Aliá. Vou mandar um abraço para ela é peruana, filha de brasileiros, a Gália. Se você quiser, é segunda-feira, às 4 horas, na torre do King of King, lá na Estação Davídica, lá em Jerusalém, e ela tem no 14º andar uma sala onde eles fazem umas reuniões para adoração, né? E em oração para aliar, né? Então é isso. Esse é um detalhezinho que eu só queria colocar, né? Que a cidade de Toledo, que provavelmente pode ser gerações, não sei se é também, mas
Dizem que essa cidade é muito parecida. Eu não fui, eu quero conhecer ainda essa cidade. E também tem um blog do Samuel, que é desse grupo aí, ele é da Espanha, e a gente vai colocar aqui embaixo o blog dele, para se vocês tiverem curiosidade, é em espanhol, é o blog do Samuel, ele fala desde a Espanha sobre essa questão de aliar do povo sefaradita, né? Bom, vamos então, enfim, a Paraxá, né? Paraxá. Isaac, a gente já falou, Isaac é uma tipologia de Yeshua, né? Ele é um tipo de Yeshua. Tanto que nesse capítulo 22, 2 e 3 que vocês já falaram, né? Deus fala com ele, não vá para o Egito, né? Fique em Israel. Ele ficou em Israel, ele teve uma mulher só, né? Que a gente já te falou na paraxá passada, que seria a igreja, né? Que Yeshua, como tipologia, Yeshua é casado com a igreja, e ele ficou em Israel o tempo todo da vida dele, né? Engraçado que quando eu ouvia as paraxot, antigamente, que eu não conhecia Yeshua, eu achava a vida de Isaac meio sem graça. Eu falava assim, pô, Abraão aconteceu tanta coisa com ele, com Jacó aconteceu tanta coisa, e a vida dele, ele não fez nada. Quer dizer, ele foi um sacrifício, né? Ele foi um sacrifício vivo, e depois ele ficou na terra, ele teve uma vida basicamente santificada. Ele é o espelho de Yeshua, né? Ele teve uma vida santificada, ele foi o mais santo, vamos dizer, né, dos três, né? Então, eu acho engraçado, o nosso enfoque vai mudando, né? O que a gente vai pensando, né? Eu falava, mas esse Isaac não fez nada, né? E o que ele fez, né? Ele fez esse acordo, né, com Abimeleque, né, com os filisteus, né? Bom, aí aí vai para o outro, aí depois já mostra ele com os filhos, né? Tem essa questão de um filho e do outro, né? O Jacó vem da raiz de Ekev, porque ele segura o calcanhar, está até na Torá, que ele segura o calcanhar do mais velho, né? E tem essa briga dos dois, né? É uma briga é como o Rubens disse, é uma briga entre a semente do bem e do mal, né? É uma luta que vem desde Caim e Abel, desde da queda, né? Da queda dos anjos, né? Quer dizer, sabe-se lá como é que é isso, né? E ele briga com o Ekev. Talvez, aí, umas suposições, né? Ele tinha que ser o primogênito porque ele foi o primeiro a ser gerado, né? Não foi porque o último a sair é o primeiro a ser gerado. Então, fica esse negócio. Quem que seria esse primogênito, né? Agora, assim, quando o Rubens fala, e está na Torá realmente, que Deus escolheu, né? Esaú para isso, né? Quando tem a escolha de Judas Iscariotes, né? Não sei. Eu não creio que Deus cria pessoas para o mal. Eu não creio nisso. Eu creio que ele é eterno, ele vê o futuro, né? Ele vê que a pessoa vai cair, então ele deu ele adiantou a história, vamos dizer, ele deu um spoiler, né? Ele deu um spoiler. A Bíblia, de repente, é um spoiler para a gente, vai acontecer isso. De repente, eu não creio que ele tenha criado uma pessoa para o mal, mas ele já sabe, como ele é eterno, ele já sabe tudo que vai acontecer, então ele já deu esse spoiler, aconteceu isso, né? Como tem alguns spoilers no Novo Testamento que está para acontecer agora e a gente está tentando estudar e está tentando verificar tudo, né? E naquela época foi dado esse spoiler que era essa conexão de Isaac com Yeshua, né? E Jacó, quando tem aquela discussão da mãe da Rebeca, com Jacó, que ela fala sobre mim, engraçado, essa palavra sobre mim
ela significa, é Alai, é Aleph, Lamet, é Ain, Lamet, Yud. Ain, Lamet, Yud. Isso foi uma dica para Jacó dos problemas que ele iria ter. Porque Ain é de Esav. Foi o problema. O Esav queria matar ele, né? Depois. Lamet, Labão. Ele engana o pai, né? Que como o Rubens falou, deu a lambança, né? A pessoa quer fazer na frente de Deus, né? Como aconteceu com Rivka, né? Com Rebeca. Ele engana o pai e ele é enganado pelo Labão e depois é enganado pelos filhos, né? Na questão de José, que é o outro problema dele, o Yud, Yosef. Então, ele teve essa dica da mãe dele, a Lai, né? Foi um pronunciamento, né? Os 3 problemas que Jacó ia ter na vida. Esav, Labão e Yosef. Isso eu acho isso super interessante, essa questão, né? E a gente vai para o Salmo 36:9. A gente vai para o Salmo 36:9. Pois em ti a fonte de vida, graças à tua luz vemos a luz. É Yeshua. Salmo 36:9 está apontando como Isaac, ele aponta para Yeshua, né? Ele aponta para Jesus, o Nazareno, né? E essa questão que eu estava falando que você falou, Rubens, das 2 sementes, realmente, você vai pegar a semente de Jacó, gerações, vai chegar em Yeshua. Você vai chegar em Davi, vai chegar em Yeshua. E na semente de Esav, tem Amaleque, que é a quem nós devemos destruir, né? Está na Torá, nós devemos destruir o Amaleque, a semente de Amaleque. Não acredito que Deus fê-los para serem destruídos, mas acredito que Deus já sabe a eternidade, né? Sabe tudo o que vai acontecer. Ramã era da mesma geração, da mesma descendência, a descendência de Amaleque. E Herodes também era. Eu creio, eu já ouvi muitos rabinos dizerem que Hitler também é da raiz de Amaleque e o anticristo que virá também será da raiz de Amaleque. E daí raiz de Esav, porque Amaleque é neto de Esav. Então é sempre essa questão do bem e do mal na Bíblia toda, e é uma questão de escolha. Nós temos que escolher o bem ou o mal, escolher o caminho que vamos seguir. Isso é uma questão de escolha. E por uma jesucidência, né? Vocês já falaram de Romanos de 6-9, né? Vamos ler. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente a Sara, e Sara terá um filho. É maravilhoso isso. Deus mostra para a gente que a escolha é nossa, realmente. A escolha é nossa em segui-lo. Esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que você poder seguir ou negar a Cristo. Estamos falando a palavra viva, a palavra que é ordenada para ser falada para os 4 cantos da terra. O Evangelho é ordem de Deus para que falemos de Yeshua para toda criatura, para ser atingida, para que a pessoa possa fugir da ira de Deus. É isso que esperamos. É só isso que esperamos. Shabbat Shalom, amigos.